Eu fiz esses slides, são 5, para poder respeitar o tempo e não perder a síntese e a extensão do conteúdo. Aqui está o impacto que essa igreja causou sobre nós. Sobre nós quem? Sobre mim e sobre a Natália. Porque nós somos casados em regime de comunhão de fé. Então, o que atinge um, atinge o outro, e isto tem sido objeto de muita conversa entre nós, muita, em todos os cafés da manhã, em todos os almoços, comentando sobre a nossa experiência aqui. Então, não é só minha. Eu quero passar, então, para o segundo slide, para dizer o seguinte, aqui tem uma agenda. Essa agenda, que não deve estar bem legível, ela diz o seguinte, o impacto, aposentando, nós, em primeiro momento, ao ter contato com a doutrina reformada, tivemos um impacto muito grande, porque, afinal de contas, no meu caso, eu vinha tendo uma vivência de 73 anos de vivência evangélica relativa. Essa palavra relativa, ela é muito significativa, porque você ouvia tantas contradições que, para chegar a uma determinada conclusão, você ia tendo que abolir umas e validar outras, mas um trabalho intelectual, nada tendo a ver com a palavra de Deus em si. Então, nós, na verdade, éramos uma biruta, virando de acordo com o vento. O segundo ponto dessa agenda é que, quando nós fomos atingidos pela fé reformada, e o mensageiro foi o Walter, insistente mensageiro, nós tivemos um impacto muito grande, porque ninguém muda uma cultura de uma hora para outra. Então, percebam, 73 anos deu para consolidar uma cultura que nos levou a uma fé relativa. De repente, vem algo novo dizendo que está tudo errado. Então, o impacto é muito grande, porque você tem que fazer uma mudança de mentalidade. Aí é o mindset, a mudança da forma de pensar. Eu levei 2 anos para assimilar essa nova situação. Às vezes eu me encontrava com o Walter, ele insistia, eu digo, não force, eu preciso de tempo para assimilar. A assimilação vai dar um resultado, ou fico, ou vou. Se fico, eu sei porque fico. Se vou, eu sei porque vou. Convicto, estamos aqui até hoje. Por que a fé evangélica, até então ouvida, era relativa, e não só para mim? Certamente todos têm essa sensação, muitos dos quais não estariam aqui se não tivessem tendo essa sensação. Essa sensação decorre dessas incertezas, porque a gente ouve um evangelho adocicado. E mais ainda, você pode escolher a quantidade de açúcar que você quiser colocar no doce. Porque a doutrina, as pregações são feitas para agradar os ouvintes. E aqui nós começamos a ser agredidos, não agraciados. Walter insistia muito, e ainda insiste, que a palavra de Deus ofende, ofende mesmo. E graças a Deus por isso. Essa vivência pessoal, não na palavra, mas na Bíblia, ela faz um efeito incrível. Um efeito de convicção que pode levar a pessoa para enfrentar a morte. Então, muitos dos mártires devem ter enfrentado a morte com muita leveza de espírito, porque a própria vida não estava valendo para mais para eles do que a vivência de um evangelho efetivo. Essa mudança da forma de pensar, ela tem uma certa dificuldade, porque você tem que enfrentar alguns entraves. O primeiro entrave
a doutrina da eleição. Quando você vai ouvir, você vai imaginar que coisa mais injusta. É um impacto muito forte. A outra, a doutrina da depravação total. A rejeição está no nome. Eu ser depravado? Que isso? A doutrina do não-arbítrio. Eu não tenho arbítrio. E a gente não aceita isso. Eu sou um cara inteligente, como não tenho arbítrio? Essas confrontações são difíceis. E essa agressão leva a repensar. E o repensar leva à única conclusão: a verdade prevalece, independente de quem o argumenta. A verdade prevalece mesmo que o articulador do discurso seja gago, como Moisés. Prevalece porque ele não estava falando da gagueira dele, ele estava falando da palavra de Deus. A aceitação pacífica mais profunda de que Jesus Cristo é a razão de nosso viver. Viver em Cristo, com Cristo, para Cristo. Em síntese, essa é a grande descoberta. É um alívio fantástico. A vida fica mais leve, tudo fica mais leve, tudo fica mais tranquilo e fácil. Acredito que isso tenha ocorrido aqui, nessa igreja, com várias pessoas. Por último, o tempo de assimilação, ele foi necessário, mas aqui está a grande função exercida pela igreja. Um trabalho intenso, muito estudo, os membros aqui são muito estudiosos, muito material, muita pregação, muita palestra. Então, isto se faz necessário porque a necessidade de vencer esse estágio de consciência tão consolidado, como eu disse, no meu caso, 73 anos, não é uma coisa fácil de fazer. E eu dou graças a Deus, porque, pelas estatísticas do Walter, eu seria um caso improvável. Por último, está aí o resumo. O resumo é o seguinte: eu sempre tenho isso muito forte para mim, porque, independente do que nós fazemos aqui, eu estudo Reforma Protestante desde que eu fiz o curso de Economia. A Reforma Protestante está em todas as literaturas acadêmicas como sendo um dos grandes eventos da história humana. Ela é muito impactante sobre o mundo como um todo. Então, tudo isso que nós falamos significa que a doutrina reformada é estruturante. Ela é estruturante de indivíduos, como eu, ela é estruturante de famílias, como as nossas, ela é estruturante de igrejas, como a nossa, e as igrejas outras afiliadas, e ela é estruturante de nações. As nações mais ricas do mundo foram fortemente impactadas pela Reforma Protestante. Há nos Estados Unidos uma cultura de muito respeito pelos como é que eles chamam? Pioneiros, mas eles têm um outro, acho que é pioneiros, puritanos. Há uma cultura de respeito para com os puritanos, até na Constituição americana. Porque os indivíduos estão centralizados em Cristo. Esta é a razão por que as coisas acontecem. O momento que nós estamos vivendo no mundo totalmente desorientado, tribos, cada um com seus líderes, influencers, políticos, jogadores, artistas, jogadores de futebol, uma loucura. Só tem uma forma das pessoas encontrarem um rumo seguro: centrarem em Cristo. Aqui é o local. Já desfrutamos o gozo da luz em função disso que nós recebemos desta igreja. Pela graça de Deus, ajudamos a construir esse trabalho. Pela graça de Deus, estamos usufruindo desse trabalho.